Nos anais da aviação moderna, poucos mistérios capturaram a imaginação do mundo como o desaparecimento do voo 370 da Malásia, numa noite aleatória de março de 2014. 239 almas embarcaram numa viagem de Kuala Lumpur a Pequim, apenas para desaparecerem sem deixar rasto, deixando para trás um rasto de perguntas sem resposta e um mundo em luto desesperado por saber a verdade. No entanto, os cientistas finalmente fizeram uma descoberta inovadora sobre a localização atual deste plano misterioso, e esta descoberta mudará tudo o que sabemos sobre o avião desaparecido. Mas o que é exatamente esta descoberta incrível e por que é tão crucial? Junte-se a nós enquanto exploramos as últimas descobertas dos cientistas sobre o voo 370 da Malásia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se em nosso canal. É grátis. Agora vamos começar. Algumas horas antes do desastre, em 7 de março de 2014, uma tripulação da Malaysian Airlines estava se preparando para um voo noturno do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, na Malásia, para o Aeroporto Internacional de Pequim, na China. Apesar da partida tardia, esperava-se que o voo fosse tranquilo, com duração programada de apenas 5 horas e 34 minutos. Pousando em Pequim no meio da manhã do dia seguinte, o capitão foi o primeiro a chegar e fazer o check-in na sala da tripulação, Malaysian Airlines, às 22 horas e 50 minutos. Hora local, cerca de 25 minutos depois, o primeiro oficial juntou-se a ele. Este voo foi especial para o primeiro oficial, pois foi um voo de treinamento de transição do Airbus A300 e 30 para o Boeing 777. Seu treinamento tinha sido tranquilo até agora, e um voo bem-sucedido esta noite significaria uma recomendação para sua verificação final de linha por parte do capitão. Curiosamente, esta foi a primeira vez que estes dois pilotos voaram juntos, o que pode explicar por que o capitão chegou um pouco mais cedo do que o habitual. Os instrutores costumam fazer isso para revisar o histórico de um aluno em busca de áreas que precisam de atenção especial. Assim que o oficial do capitão fez o check-in, os dois pilotos iniciaram seu briefing pré-voo. Tudo parecia rotineiro. O clima em Kuala Lumpur era agradável, dominado por um sistema subtropical de alta pressão sobre a Tailândia, e as condições em Pequim pareciam igualmente boas. A única preocupação era uma forte corrente de jato a cerca de 2/3 do caminho até o destino, o que poderia causar alguma turbulência, além do voo parecer simples. Não houve avisos AOS aviadores que pudessem afetar sua rota. Então os pilotos se concentraram sua atenção no plano de voo com confiança. Logo a camaradagem entre os dois começou a crescer. O capitão ofereceu conselhos e compartilhou histórias de sua experiência. Eles conversaram sobre as possíveis turbulências e concordaram em como lidar com elas caso elas surgissem. Uma vez concluído o briefing pré-voo, os pilotos sentiram-se preparados e confiantes para a viagem que tinham pela frente. Eles dirigiram-se para o avião, prontos para embarcar no que acreditavam ser um voo rotineiro e sem intercorrências para Pequim. À medida que repassavam os detalhes, o entusiasmo do primeiro oficial pela próxima avaliação final misturou-se ao calmo profissionalismo do capitão. Apesar de alguns desafios potenciais, eles sabiam que estavam bem preparados para a jornada que tinham pela frente. A corrente de jato poderia trazer alguma turbulência, mas com tempo claro em ambas as extremidades e um plano de voo sólido, eles se sentiam prontos para enfrentar o céu noturno. Com tudo em ordem, os pilotos concluíram as verificações, prontos para embarcar no que parecia ser um voo de rotina para Pequim. Os pilotos tiveram 2 aeroportos alternativos. Após considerarem ambas as opções, decidiram por uma carga final de combustível de 49.100 litros. Esta quantidade foi ideal para o voo. Nem muito nem pouco, e proporcionou aproximadamente 7 horas e 31 minutos de autonomia. 2 horas a mais que o tempo de voo planejado. Esse combustível adicional logo se mostraria crucial em nossa história.
Curiosamente, o capitão era um homem experiente de 53 anos, com uma impressionante carreira de 33 anos na Malaysia Airlines. Era casado, tinha 3 filhos e era um membro ativo da comunidade. Em seu tempo livre, ele participava de um partido de oposição local, ajudava a entregar comida a AOS idosos e gostava de mexer em eletrodomésticos. Ele estava financeiramente estável e saudável. Ele era visto como uma figura confiável e respeitada em sua comunidade. Sua carreira na aviação começou em 1981, quando ingressou em um programa patrocinado pela Malaysian Airlines. Depois de completar seu treinamento, ele começou a voar para a companhia aérea em 1983. Ele subiu lentamente na hierarquia, começando com o F-27 e depois passando para o 737-00 e o Airbus A300. Seu primeiro comando foi no FUER 50, seguido pelo 737-400 e pelo Airbus A330. Em 22 de setembro de 1998, recebeu o comando do Boeing 777, que continuou operando até este voo. Seu histórico estelar e antiguidade eventualmente o levaram a se tornar instrutor e examinador de qualificação de tipo no 777. No dia deste voo, ele havia acumulado mais de 18.400 horas de voo, 8.659 delas no Boeing 777. O primeiro oficial, um piloto solteiro de 27 anos, teve uma carreira impressionante, mas relativamente curta. Ele ingressou na Malaysian Airlines como cadete em 2008 e começou sua jornada pilotando o Boeing 737-400. Em 2012, fez a transição para a frota Airbus A330 e em novembro de 2013, poucos meses antes deste fatídico voo, mudou para o Boeing 777. Este voo foi parte essencial da sua formação contínua, embora tivesse acumulado mais de 2.800 horas de voo. Apenas 39 delas estavam no Boeing 777. O relatório final observou que ele era querido, financeiramente estável e não havia passado por mudanças significativas em sua vida recentemente. Apesar da grande diferença de experiência e antiguidade entre o capitão e o primeiro oficial, não havia sinais de tensão. A vasta experiência do capitão contrastava fortemente com a relativa novidade do primeiro oficial. Criaram um gradiente de potência perceptível na cabine, mas suas interações foram profissionais e cordiais. O relatório destacou que ambos os pilotos receberam mais descanso do que o necessário antes do voo, o que garantiu que estivessem bem descansados e alertas, além de que suas licenças e atestados médicos estivessem ativos até o momento. O desaparecimento e busca do voo 370, o desaparecimento do voo 370 da Malásia, em 8 de março de 2014, continua sendo um dos mistérios da aviação mais desconcertantes da história. O voo com 239 pessoas decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur às 0h41, horário local, retornando a Pequim. Tudo inicialmente parecia normal quando o avião atingiu sua altitude de cruzeiro de 35.000 pés a 1 hora. No entanto, às 1h07, o sistema de endereçamento e relatório de comunicações da aeronave responsável pela transmissão dos dados de desempenho enviou sua mensagem final. Pouco depois, às 1h21, o transponder que comunica a localização do avião ao controle de tráfego aéreo foi desligado quando o avião entrou no espaço aéreo vietnamita. Esta misteriosa cadeia de eventos continuou. A comunicação de voz final da cabine ocorreu às 1h19, quando um dos pilotos disse calmamente: "Boa noite à Malásia 370. Depois disso, o avião desapareceu das telas dos radares civis, embora tenha permanecido rastreado pelo radar militar da Malásia até 2h22. O avião fez uma curva acentuada através da Península Malaia e voou para noroeste.
O último contato de radar militar foi registrado no Mar de Andamão. Apesar de ter desaparecido dos radares convencionais, a busca pelo voo 370 tornou-se mais complexa. Um satélite Inmarsat, posicionado em órbita geoestacionária sobre o Oceano Índico, captou sinais de tempo ou apertos de mão do avião, sugerindo que ele ainda estava no ar muito depois de o contato com o radar ter sido perdido. O último desses sinais foi recebido às 8 horas e 11 minutos, indicando que o avião tinha voado durante várias horas além do seu último contacto radar. Esta revelação expandiu significativamente a área de busca, aumentando a complexidade e a intriga do mistério que se desenrolava. Os esforços de busca concentraram-se inicialmente no Mar da China Meridional, onde o avião foi visto pela última vez no radar civil, mas como os dados sugeriram que o avião se desviou do curso e se dirigiu para o oeste, a área de busca foi expandida para incluir o Estreito de Malaca e o Mar de Andamão. Então, em 15 de março, o governo da Malásia revelou que a análise de dados de satélite sugeria que o avião possivelmente seguia um de dois arcos, um estendendo-se para o norte sobre a Ásia Central, enquanto o outro curvava-se para o sul do Oceano Índico. O ministro Najib Razak anunciou sombriamente os resultados de novas análises de dados de satélite realizadas em Marathi e no ar do Reino Unido. Através desta investigação do acidente, a dura verdade emergiu. O voo tinha terminado no remoto sul do Oceano Índico, a sudoeste da Austrália, um local longe de qualquer massa de terra que tornava a sobrevivência altamente improvável. A vasta e isolada extensão do Oceano Índico Meridional apresentou imensos desafios para a operação de busca. Liderados pela Austrália, China e Malásia, os esforços multinacionais vasculharam mais de 120 mil quilômetros quadrados do fundo do oceano. Apesar desta busca exaustiva, não foram encontrados vestígios importantes, o que levou à suspensão oficial da busca em janeiro de 2017. Esta suspensão foi um golpe devastador para as famílias dos passageiros e tripulantes que se agarravam à esperança de um encerramento e de respostas. Em janeiro de 2018, surgiu um raio de esperança quando o governo da Malásia recorreu aos serviços da Ocean Infinity, uma empresa privada, para retomar a busca. Não encontrando nada e de graça, a Ocean Infinity usou drones subaquáticos avançados para escanear meticulosamente uma vasta extensão do fundo do oceano que antes permanecia inexplorada. Apesar da tecnologia de ponta e dos esforços exaustivos, esta busca também foi concluída em maio de 2018 sem qualquer progresso. O desaparecimento do voo 370 da Malásia continua a confundir especialistas e entusiastas da aviação. Permanecendo um dos mistérios mais duradouros da história do voo, diversas teorias surgiram para explicar seu desaparecimento, desde falhas técnicas até possibilidades sinistras como sequestro ou mesmo suicídio de piloto. Após o desaparecimento, o governo chinês realizou extensas verificações de antecedentes dos cidadãos chineses a bordo do voo e não encontrou provas que os ligassem ao terrorismo ou a qualquer atividade violenta. Este trágico incidente levou a mudanças significativas na segurança da aviação e nos protocolos de rastreio, levando a melhorias nos sistemas de comunicação de aeronaves e na implementação de relatórios obrigatórios de posições de aeronaves, especialmente em regiões remotas. A busca pelo voo 370 foi sem precedentes na escala e no custo envolvido em inúmeros recursos, tanto financeiros como humanos, custando centenas de milhões de dólares e a participação de numerosos países e organizações. O uso do protocolo WSPR em 2008, um astrofísico americano chamado Joseph Hutton Taylor Jr. começou a trabalhar em um projeto fascinante chamado Sinal Fraco, um protocolo de repórter de propagação, ou WSPR, para abreviar. Taylor, que ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1993 por seu trabalho sobre pulsares, também era um entusiasta do rádio amador, da WSPR.
É um protocolo desenvolvido para transmissões de rádio de baixa potência que estuda como esses sinais percorrem longas distâncias em baixas potências, médias e altas frequências. Taylor desenvolveu um software de computador para analisar esses sinais, o que foi particularmente intrigante para os rádios amadores, pois esses sinais atravessam grandes distâncias e ocasionalmente se dispersam quando encontram obstáculos, causando pequenas anomalias na intensidade do sinal. Às vezes, essas anomalias podem ser usadas para melhorar a recepção geral. Uma das principais características do protocolo do WSPR é que ele gravou dados de recepção para milhares desses sinais em um banco de dados compartilhado que remonta a 2008. É importante notar que Taylor nunca pretendeu que o WSPR fosse usado para rastrear aeronaves. Nem acreditou que seria, no entanto, é possível. Em 2021, um engenheiro de sistemas aviônicos chamado Richard Godfrey começou a explorar a ideia de usar o banco de dados WSPR combinado com algoritmos para procurar anomalias em múltiplas transmissões simultâneas. Em teoria, ele imaginou isso como uma espécie de radar primário improvisado. Se as localizações exatas do transmissor e do receptor forem conhecidas junto com a hora do dia, e muitos outros fatores, você poderá usar pequenas anomalias simultâneas em vários desses sinais para rastrear algo como um avião. O interessante é que esta tecnologia amostra milhares de sinais a cada 2 minutos, o que potencialmente oferece muito. Godfrey percebeu esse potencial, e a partir de 2021, ele e seus colegas, Dr. Hennis Cote e professor Simon Maskell, têm analisado o banco de dados WSPR em busca de vestígios do MH370. Em relatório publicado em 31 de agosto de 2023, eles afirmaram ter encontrado algo. O que é realmente fascinante aqui é que esta análise se baseia em dados armazenados verificáveis. Pense nisso como uma evidência de DNA. No início, o DNA não era muito útil, mas com o tempo tornou-se incrivelmente preciso e inestimável. Da mesma forma, pode haver ideias escondidas nestes sinais de rádio. Os dados da equipe melhoraram significativamente desde as descobertas iniciais, graças à evolução dos algoritmos. O seu último relatório oferece uma narrativa cativante. Inicialmente, os dados do WSPR combinavam bem com as informações do radar existentes até pouco antes do último sinal do avião. Neste ponto, os dados indicaram que a aeronave virou na direção mais oeste. Após esta curva, a trajetória da aeronave era paralela à trajetória assumida, mas num rumo um pouco mais para sul. Esta discrepância poderia ser devida à imprecisão inerente da tecnologia ou do radar, especialmente porque o radar estava operando no limite do seu alcance efetivo. A trajetória do WSPR continuou para noroeste, interceptando o arco do primeiro aperto de mão em Marat, precisamente às 2 horas, 28 minutos e 15 segundos da manhã. Os dados sugerem então que o avião continuou até um ponto conhecido como SOB, onde fez uma curva à esquerda. Este comportamento está alinhado com o que outros especialistas previram. A aeronave provavelmente manobrou para evitar a detecção por radares militares e um escrutínio adicional pelo controle de tráfego aéreo. É importante destacar alguns pontos-chave. Os dados do WSPR não indicam um caminho direto para o sul do Oceano Índico. Em vez disso, revela uma série de curvas, cada uma direcionada para um ponto existente, mas nunca seguindo a mesma via aérea. Este padrão sugere que a aeronave ainda estava sendo pilotada ativamente, evitando cuidadosamente as rotas aéreas estabelecidas para evitar potenciais conflitos de tráfego. Lembre-se de que a aeronave não estaria visível no sistema anticolisão, nem a pessoa que a pilotava poderia ver outro tráfego se o objetivo fosse evitar a detecção. Esse tipo de comportamento faz muito sentido. Isso tornaria muito difícil prever o destino final da aeronave, mesmo que estivesse sendo parcialmente monitorada.
Os dados do WSPR também revelaram que o avião pareceu desacelerar durante 2 intervalos diferentes de seus voos irregulares em direção ao sul, sugerindo possíveis subidas. No entanto, o que realmente me fascinou foi como os dados do WSPR combinavam quase perfeitamente com os 7 arcos mencionados acima, que são dados universalmente aceitos. À medida que o voo se aproximava do fim, as posições do WSPR indicavam algo muito peculiar. Parecia que o avião começou a voar em um padrão de figura 8. Isso teria acontecido no momento em que se esperava que o avião estivesse ficando sem combustível. O sistema de compensação por radar do Boeing 777 foi projetado para lidar com empuxo assimétrico após falha do motor, o que significa que a aeronave não realizaria tal manobra por conta própria. Portanto, se esse padrão realmente voou, deve ter havido um ato deliberado por parte de quem controlava a aeronave. Especular por que alguém faria isso é um desafio, mas naquela hora já seria dia na região e o tempo estava claro. Esta manobra pode ter sido realizada para procurar navios próximos, garantindo que o local de descanso final da aeronave não fosse facilmente detectado. Dados estabelecidos sugeriram que a aeronave pode ter estado em uma descida muito íngreme durante o aperto de mão final, possivelmente tão rápido quanto 14.500 pés por minuto. Contudo, esta descida íngreme não significa necessariamente que a aeronave simplesmente mergulhou diretamente no mar. Esta análise de dados WSPR se alinha com os apertos de mão da Inmarsat. O excelente relatório do capitão Bell e Jean-Luc Mion introduz uma possibilidade fascinante. O motor direito do avião poderia ter desligado por falta de combustível, o que poderia ter levado o responsável a ligar a unidade de energia auxiliar e abrir a válvula de enchimento cruzado para aproveitar ao máximo o combustível restante. Curiosamente, o tubo vertical do APU fica um pouco mais baixo no tanque do que os motores, permitindo acesso a mais combustível. O responsável poderia ter desligado manualmente o motor restante para maximizar o uso do APU. Este movimento estratégico teria mantido todos os controles e sistemas de voo operacionais pelo maior tempo possível e teria permitido a extensão dos flaps, o que de outra forma seria impossível sem pelo menos um motor ou o APU em operação. Quando ocorreu o último movimento do Logan, faltavam dados do sistema de entretenimento de bordo, entre outras coisas. Isso faria sentido se a aeronave fosse movida exclusivamente pelo APU, já que sistemas menos críticos como o IF teriam sido desligados para conservar energia para a maioria dos sistemas essenciais. Pelos cálculos, se a aeronave estivesse em mergulho rápido, poderia ter terminado muito próximo do 7º arco. Alternativamente, se ele tivesse voado para maximizar seu planeio e pousado com os flaps 30 selecionados, ele poderia ter chegado a 67 milhas náuticas mais ao sul. Os dados do WSPR indicaram então uma possível última posição às 8 horas, 19 minutos e 37 segundos, e depois disso não foram encontradas mais anomalias correlacionadas. Sabemos que o avião finalmente caiu no oceano, ou próximo à área já pesquisada, porque partes do avião, tanto internas quanto externas, foram descobertas. Chegamos ao final deste vídeo. Diga-nos a sua opinião na caixa de comentários. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se e não esqueça de ativar o sininho para não perder futuros vídeos como esse. Até a próxima!